Pode pôr a musiquinha. Começou muito cedo, né? Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Já colocando adiantado, né? Porque numa dessa. Foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Passei, ó. Tá aqui no centro já, o que tá? Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuir. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e erguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me
mas nos olhos meus, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. É uma satisfação para todos nós, né, tê-los participando conosco aqui, e todos aqueles também que nos acompanham, né, na página do Santo Espírito Obreiros do Evangelho, que são bastantes, né, também sejam todos bem-vindos. Então, para nós iniciarmos, vamos fazer a nossa oração, né, para darmos andamento na noite de hoje. Pai nosso que está em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feito a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso, o pão do corpo e do espírito, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que perdoarmos os nossos devedores. Que assim seja. E assim nós damos início na nossa pequena tarefa da noite, né, mas com uma importância muito grande para cada um de nós. Então eu passo agora a palavra para a Kaira, que ela vai fazer o início para nós. Então, certo dia, conversando em casa, nós chegamos, né, a determinada conclusão. Que Jesus, ele deixou muitas respostas para muitos problemas da nossa vida, para muitas coisas que nos acontecem. E muitas vezes, por falta da nossa atenção, por falta, né, muitas vezes da nossa disciplina, da nossa própria vontade, nós deixamos, né, passar esses ensinamentos de Jesus. E nós separamos algumas passagens interessantes, né, da vida de Jesus, para pensar sobre as respostas que Jesus deixou para nós e para todas essas inquietações, todos os problemas que acontecem na nossa vida. Certa feita da passagem, né, da vida de Jesus, quando ele iniciava, né, junto com seus apóstolos, antes, né, de chegar até os apóstolos, ele ficou à margem do templo, né, e foi questionado pelos sacerdotes o que fazia ali. Então ele disse, né, que estava ali para a edificação do reino de Deus na terra. E os sacerdotes ficaram, né, questionando Jesus, falando, então, vós tem algum príncipe, né, que esteja do seu lado, né, para a construção desse reino? Porque eles imaginavam uma obra suntuosa, né, toda cheia de mármore, né? Então Jesus, né, com a sua humildade, né, com sua sabedoria, ele fala, né, que não existe mármore, né, mais forte, melhor do que a boa vontade do homem, né, na terra. E que os trabalhadores dele chegariam de toda parte. E assim inicia-se, né, os ensinamentos de Jesus, à medida que ele vai com seus apóstolos, né, deixando
através das suas pregações, dos seus ensinamentos, os conhecimentos, né? Tantos conhecimentos que Jesus nos deixou. E Jesus, né, em determinado momento, na obra Boa Nova, quando ele percebeu a inquietação dos apóstolos dele sobre os problemas da vida, Jesus falou assim: tudo na vida tem um preço que lhe corresponde. Se vacilais, receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso. Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Né? E qual o preço o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Né? Então, Jesus fez uma reflexão muito bela com os apóstolos a respeito das inquietações que eles tinham, né? Então, que, na verdade, ajudar a edificar o reino de Deus na terra, né, não era uma obra, uma construção material, mas sim uma construção no coração dos homens, através do quê? Através dos ensinamentos, né? Então, os apóstolos ficaram refletindo sobre tudo aquilo que Jesus falou, né? E pensando, né? Flagelações íntimas, o que seriam isso, né? Gozador e mentiroso, né? Então, são o quê? Nada mais são do que as coisas da vida, né? As vaidades, as mentiras, né? Muitas coisas más, as más tendências que o ser humano deixa cultivando dentro de si, ao invés de, né, buscar reverter isso em bondade e em disciplina, né? Então, alguns dos apóstolos de Jesus, eles dão alguns exemplos ali naquele momento que eles começam a pensar de situações referentes a isso. Então, Tiago fala assim, que ele lembra de um amigo que arruinou a saúde por excessos de prazeres condenáveis, né? Então, ou seja, né, provavelmente ligados, né, à questão pessoal, né? Não teve disciplina, então ficou mais ligado aos prazeres do corpo físico, né? E acabou perdendo a sua saúde. Então, Tadeu também falou que tinha conhecido que após ganhar grande fortuna, se tornou avarento, né? E acabou sendo assassinado por bandidos, ladrões. Então, aqui são exemplos que os próprios apóstolos acabam refletindo a partir dos ensinamentos de Jesus, de que tudo que é material e cultivado materialmente, seja, né, nos prazeres do corpo físico, ou seja, no cultivo, a matéria, né, os bens materiais, tudo isso traz para o homem angústia, né, traz para o homem desespero muitas vezes. E, né, qual que foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus foi que se eles tivessem disciplina e sabedoria, né, e não buscassem ser os prazeres da vida, eles seriam felizes, né? Então, Pedro também recordou que tinha um pescador conhecido seu, né, que também sucumbiu tragicamente depois de ter, né, desmedido a sua ambição, ou seja, se dedicou tanto a ganhar dinheiro que acabou perdendo a própria vida. Então, esses são alguns exemplos, né, dos apóstolos de Jesus, né, quando Jesus traz essa reflexão, e eles estavam falando a respeito da fidelidade a Deus nesse momento, né? Então, que a fidelidade a Deus, ela traz alguns deveres, né, algumas responsabilidades, que são de autodisciplina e autoaperfeiçoamento. Também nós separamos do livro Reflexões Pedagógicas à Luz do Espiritismo algumas preocupações de Jesus, alguns ensinamentos que ele nos deixou, né? Algumas respostas, algumas aprendizagens que Jesus traz para ilustrar muitas vezes ao homem, através do Evangelho, dos bons espíritos, ensinamentos que ajudam na questão da melhoria íntima, né? Então, ele traz, né? Ele se preocupou tanto com a aprendizagem significativa, né? Que ele buscou métodos de ensino baseado no quê? Na assimilação, né? Que eles pudessem perceber como aconteceu nesses episódios que eu narrei agora, né? Que eles, através do ensinamento de Jesus, perceberam ali pessoas conhecidas deles que acabaram tendo, né, diversos problemas por cobiça, né, por avareza, né, muitas vezes por buscar
somente as coisas materiais acabaram prejudicando a si mesmos, né? Enquanto que aqueles que buscam a Deus, né, ou seja, cumprir os mandamentos de Deus, têm, né, mais confiança, né, e tem mais paz em sua vida. Então, Jesus, ele ensinou através de vários exemplos, várias técnicas, através das preleções, que são, né, o discurso educativo de Jesus, por exemplo, os sermões, como o Sermão do Monte, em que Jesus, né, ele dá uma explicação que traz uma reflexão para as pessoas, através das explicações como a parábola do semeador, né, em que Jesus vai ali explicando que o semeador sai a semear, né, e que foi encontrar diversas terras, né, que acaba refletindo a respeito das atitudes do homem, né, da semente que fica à beira do caminho, né, e que acaba não fertilizando, aquela que cai entre os espinhos e acaba sendo sufocada, né, e finalmente aquela que cai em terra fértil e se torna produtiva, ou seja, são os que seguem o caminho do bem, né, que se tornam pessoas de bem, homens de bem. Também Jesus explicava através de narrativas, de ilustrações, né? Quando Jesus fala, olhai os lírios do campo, né? Uma ilustração que ele dá para que as pessoas observem ao seu redor, né? Conversação didática de Jesus. Também através da observação, né? Quando ele está lá observando, no momento em que a viúva, né? Deposita, né? A sua doação lá no gasofilácio, né? Ela deixa a sua moedinha lá, o valor da moedinha. Então, várias formas que Jesus usa para ensinar. Através de perguntas, né? E também debates em que ele faz perguntas e traz respostas e reflexões. Então, Jesus é um exemplo de amor, né? Continua sendo um exemplo de amor, de bondade e de sabedoria. E através das narrativas que ele traz no Evangelho, ele traz para nós muitos aprendizados, né? E através dessas mensagens que o Valdenir vai explicar agora mais assim, aos poucos, para a gente perceber como Jesus deu essas respostas, né? As formas que ele explicava, eu já falei, mas assim, de que forma? Quais foram os ensinamentos que ele deixou? Então nós vemos, né, que são alguns princípios que Jesus, né, conhecedor como né, aplicou para nos ensinar e servem até hoje e vai servir eternamente enquanto nós estivermos reencarnando para o nosso aprendizado. Esses princípios, né, eles formam os 4 pilares, né, que a escritora e espírita Sandra Borba colocou, né? Então a gente vai comentar esses pilares, né? E puxando para nós, puxando para o nosso dia a dia, vamos fazer uma reflexão de cada um desses pilares, para nós podermos entender, né, pelo menos um pouco o que pensava e o que pensa Jesus, né, a respeito da nossa educação, que essa educação já começou muitos milênios atrás, né? Então esses princípios, o primeiro pilar é aprender a conhecer, né? Primeiro pilar, aprender a conhecer. Eu vou passar todos eles e vou voltar um por um, né, para nós irmos comentando. Então, o primeiro é aprender a conhecer. O segundo pilar, aprender a fazer. O terceiro, aprender a conviver. E o quarto pilar, aprender a ser. Então, o primeiro pilar, aprender a conhecer, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará, disse Jesus. Como que nós podemos conhecer? O nosso aprendizado, nós sabemos que ele é eterno.
né? Nós estaremos sempre aprendendo algo. Mas vamos ir bem a fundo nesse aprendizado. Como que nós aprendemos sobre a vida, sobre o nosso viver, né? Sobre a nossa condição como espírito encarnado? Como que isso se dá? Como é possível esse aprendizado? Só através da reencarnação. Só através da reencarnação. Então, Deus, nosso Pai, ele não tem pressa, né? Ele não tem pressa. A pressa é nossa, né? Mas aquilo que eu deixei de aprender numa existência, eu vou ter outra existência para trabalhar. E assim por diante, né? Então, todos nós teremos várias outras existências, né, no futuro para o nosso aperfeiçoamento. Mas isso deve ser bem claro para nós, que o aproveitamento do nosso tempo nessa jornada que nós estamos, atual, ela tem um valor inestimável. E esse valor, por ele ter ser um valor estimado, ele será cobrado, né? O que nós estamos fazendo do nosso tempo, né? Como estamos utilizando esse tempo? Então Jesus iniciou, né, nesse primeiro pilar, segundo a Sandra Borba, aprender a conhecer, né? E o conhecimento só se dá, como eu disse, através de novas existências, porque hoje, nessa uma, eu trabalho, por exemplo, né, a humildade, né? Numa outra, eu posso trabalhar a avareza, e assim por diante, a cobiça. Então, o aprendizado vai se dando em todas as existências que nós já tivemos e as futuras que teremos ainda, né? E aprender o autoconhecimento também, né? Como a passagem lá do Evangelho da mulher adúltera, que Jesus, né? Ele traz aquela reflexão, né? Que quem está livre de pecado atire a primeira pedra, né? Então, é a resposta de Jesus para aquele momento em que ele estava, né? Sendo tentado a dar uma resposta errada, né? Para ser julgado depois, né? De acordo com os sacerdotes, sempre estavam procurando, né? Questionar Jesus para que ele caísse em contradição. E nesse momento ele traz todas aquelas pessoas que estavam prontas para atacar, né? Aquela mulher, né? Em defesa, para, né? Refletir, né? Então, quem está livre de culpa que joga a primeira pedra. Então, todo mundo se volta naquele momento para dentro de si e reflete que todos tinham pecado, todos tinham feito algo errado. Não existia ninguém ali que fosse tão perfeito que não tivesse cometido nada de errado. Então, eles pegam e se retiram, né, nesse momento. Então, é um exemplo de conhecer, né? Conhecer a si próprio. Conhecer aquilo que tem dentro de si antes de julgar o outro. Procurar julgar os seus próprios erros, né? Antes de criticar as outras pessoas, procurar olhar para dentro de si, como acontece. Então, essa é a resposta de Jesus, muitas vezes, para o nosso dia a dia. Quando a gente olha com um olhar de crítica, com um olhar de avaliação, muitas vezes, sem saber o que está acontecendo realmente, a gente já vai julgando, criando todo um cenário para uma coisa que às vezes não é correta, né? Enquanto que nós devemos aprender, né, a disciplinar a nós mesmos, né? Perceber os nossos próprios erros, né? Porque cada um vai ter a sua oportunidade de progresso. Então, de conhecer a si mesmo, né? E conhecer também os outros. Então nós vemos aqui, né, que através das múltiplas experiências reencarnatórias nos possibilitarão a libertação das amarras da ignorância pela vivência de novas e múltiplas situações de aprendizagem, como foi falado, né, que se darão em outras existências, auxiliando-nos no nosso progresso intelecto-moral, né? Então, esse aprender a conhecer, né? Eu aprender a me conhecer,
eu me burilar, né, a nossa reforma íntima, a nossa reforma íntima, né? Esse é o primeiro pilar. Vamos para o segundo pilar, né? Aprender a fazer. Aprender a fazer. Faze isso e viverás. Lucas 10, 28. Né? Então não basta para nós só o conhecimento. Né? Como diz aqui, ó, não basta ao homem o domínio das informações ou conceitos. É no agir que o ser consciente avalia, reflete, mensura, ajusta, redimensiona ou transforma seus pensamentos e ações através das múltiplas experiências reencarnatórias, processos educativos necessários para todos nós. Né? Então, o conhecimento é importante? Todos nós sabemos que realmente é importante o conhecimento. Mas só ter o conhecimento, né, não vai nos ajudar muito, não. Né? Nós temos que aplicá-lo. Como na passagem, né, do Evangelho do Bom Samaritano, que Jesus, né, traz esse exemplo para mostrar, né, que muitas vezes aquele que era o samaritano que era julgado, né, foi o primeiro que estendeu a mão, né, para aquele homem que estava caído na estrada, né? E enquanto que os outros, né, que se diziam sacerdotes, se diziam, né, religiosos, passaram por ali sem nem mesmo se preocupar de olhar para o lado, né? Então é um exemplo que Jesus mostra que muitas vezes independe da religião, independe, né, do conhecimento, mas está focado na bondade, né? Então, quando a gente traz a bondade no coração e coloca em prática em prol do próximo, a bondade, é Jesus em ação no nosso coração. Então, é a partir desse exemplo, Jesus chama, né, para mostrar para a gente, não basta, né, como o Valdenir falou, não basta conhecer, é preciso praticar também os ensinamentos que são trazidos, né? Então, muitos daqueles sacerdotes daquele tempo que tinham tanto conhecimento, na hora de ajudar, né, as pessoas, na hora de orientar, né, eram os primeiros que passavam como se fossem superiores, né? Então, é um exemplo para que nós olhemos para dentro de nós mesmos, para ver se muitas vezes nós não estamos agindo assim, né? Para que a gente mude essa visão, para que a gente comece a perceber que nós devemos também colocar o Evangelho de Jesus em ação, né? Aprendendo a fazer, praticando o bem e ajudando, né, o nosso semelhante. Então, assim, né, quando nós possuímos o conhecimento, né, quando nós aprendemos primeiramente a conhecer, já possuímos o conhecimento e estamos colocando em prática, né, vem o terceiro pilar. Terceiro pilar, aprender a conviver. E esse pilar, nós sabemos, né, da dificuldade que nós temos em se tratando de convivência. E aqui eu coloco a convivência no trabalho, né, a convivência com os amigos, a convivência familiar e assim por diante. Né. Jesus, né, sabedor disso, né, colocou, né, fazer os outros, né, o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Simples. Né? Se eu quero o bem para mim, né, então eu vou querer o bem para o próximo. Né? Então eu vou fazer o bem ao próximo. Porque eu quero que ele também faça. Né? Não, pode não ser para mim, mas pode ser para uma outra pessoa. Né? Tanto que Jesus coloca no Evangelho, né? Que o primeiro e maior mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a si mesmo, né? Então, amar o próximo também, né? Então, é o segundo e o principal, né, mandamento que ele coloca, né? Depois do amor a Deus, como um dos pilares mais importantes para que a gente se torne melhores, né? Para que se torne pessoas melhores. Então, se eu consigo perceber, né,
me compadecer, digamos, da situação do meu próximo, procurando ajudar ou fazendo o que me for possível, quer dizer que eu já estou um passinho ali no rumo de ser uma pessoa melhor, né? Então, qual que é a resposta para Jesus, para a gente ser feliz, né? Muitas vezes as pessoas querem ser felizes, né? Querem ter paz, querem, né? Mas a gente acaba esquecendo que a paz e a felicidade, ela não é construída só para nós, né? Ela é construída num todo, né? Vejam só essa questão da pandemia, né? Quando a gente liga a TV e vê as pessoas sofrendo, famílias perdendo seus entes queridos, tantas pessoas passando por situação de tristeza, né? De desespero, a gente sente um luto coletivo, um sentimento de luto coletivo, né? Então, essa empatia em relação ao próximo, de desejar que todos estejam bem. Porque quando todos estão bem, nós também estamos bem, nós também nos sentimos bem. Quando nós podemos externamente perceber que as coisas estão caminhando bem. Então, também é um ensinamento importante que Jesus deixa para nós, uma resposta para nós, né? Então, se eu cultivo o amor ao próximo, nem que seja o pouquinho que eu faço, mas se cada um pensar assim, quanto no total não vai ser feito de coisas boas, né? De bondade em relação ao semelhante. Então, amor ao próximo, um dos maiores mandamentos que Jesus coloca. Então nós vemos que, né, aprender a conviver, a dificuldade que nós temos é imensa, porque nós se deparamos com espíritos de diferentes graus evolutivos, como nós também, nós não sabemos, né, até o momento em que grau nós estamos na evolução. Provavelmente nós estamos ainda começando, né, começando a nossa caminhada. E nós, no nosso convívio familiar e social, nós nos deparamos com espíritos com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes, né? Com conceitos de vida diferentes de nós, né? O que é bom para mim não é para ele, né? E assim nós percebemos que ainda a humanidade ainda está buscando, né, esse autoentendimento, esse burilamento, né, esse autoaperfeiçoamento. E todos nós estamos nesse caminho ainda, né? E esperamos em Deus que cada um de nós, né, possamos aprender, né, praticar e nos transformar, né? Que essa reforma íntima ela inicie em nós, né? Inicie em nós primeiro, para daí nós direcionarmos ao próximo, porque Jesus disse, né? O templo maior é o templo nosso do coração, né? Ela tem que estar no nosso coração, né? É o templo do sentimento, é o templo do amor ao próximo, né? Não é dentro da igreja, não é dentro da casa espírita que você vai amar ao próximo. Não é. Né? É no teu dia a dia, na tua convivência, com os teus amigos, né? Nos teus afazeres. Aí você consegue direcionar e colocar em prática tudo isso que Jesus deixou, né? Que é o Evangelho, né? O Evangelho como se diz, é um Evangelho terapia nosso, né? O Evangelho terapia, porque ele nos cura. Então, todos os males nossos, o remédio está aqui, né? Está aqui no Evangelho. Todos. Né? É só refletirmos, analisarmos, estudarmos, que nós vamos perceber. Né? Então, aqui, no terceiro pilar, que é aprender a conviver, Jesus disse assim para todos nós. Jesus buscou ensinar e exemplificar a convivência fraternal como caminho de crescimento individual e social, como processo de autodescoberta e desenvolvimento das potencialidades que cada um ser carrega em si, como marca da criação divina. A fatalidade da evolução
como nos afirma o espírito Joana de Ângeles. Nós estamos fadados, segundo Joana de Ângeles, e é uma verdade, a sermos felizes. E a felicidade só se dará com a nossa evolução. Né? Como eu posso querer ser feliz se eu não procuro me evoluir? Mentalmente, né? Se eu não procuro me transformar? Como que eu posso ser feliz se eu não quero me transformar? E tudo isso se dará. Né? Então, todos esses pilares, né, que nós falamos aqui, aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver, tem o quarto pilar, né, que é considerado talvez o mais importante, que é aprender a ser. Esse pilar, esse quarto pilar, com certeza o 1, o 2 e o 3 estão nele. Aprender a ser. Né? E ele diz assim para nós: todo aquele que mergulha em si mesmo com sinceridade de propósito encontrará a marca divina do Criador e se descobrirá capaz de crescer em todas as direções de modo equilibrado, integrado consigo, com o próximo e com a natureza. Sede perfeitos é a expressão do convite do Cristo ontem, hoje e sempre, para que assumamos a herança divina em nós, crescendo em espírito e verdade. Sede perfeitos. Então E aprender a conviver é uma das mais importantes, né, desses pilares, porque é aprendendo a conviver que eu aprendo a ser, né? Então, para eu sabendo conviver, sabendo respeitar o outro, aprendendo a perdoar, porque conviver não é fácil, né? É difícil ter paciência, é difícil entender muitas vezes o pensamento das outras pessoas que convivem conosco, né? Por quê? Porque dentro da família nós sabemos, né, que são espíritos que se reúnem, né, provacionalmente, né, ou por alguma questão necessária, né, para a evolução de cada um, mas que nem sempre são espíritos afins, nem sempre são pessoas que têm uma afinidade, que se gostam, que têm as mesmas ideias. Geralmente são ideias opostas, ideias diferentes, formas diferentes de ser. Então, a nossa casa é a nossa verdadeira escola, né? Porque é dentro de casa que nós aprendemos a compreender, né, que existem opiniões diferentes, que existem pensamentos diferentes, aprendemos a perdoar, aprendemos a olhar um pouco também em relação a outra pessoa que convive conosco, né? Então, que às vezes é diferente, mas essa diferença que vai somar para que todos possamos aprender a ser pessoas melhores, né? Então, aprender a ser, ele vem também desse saber conviver. E não é só conviver no lar, é conviver lá fora, na sociedade, no nosso trabalho. Nem sempre no nosso trabalho nós encontramos pessoas que nós gostamos, né? Mas aí nós temos que aprender a conviver, né? Para aprender também a sermos pessoas melhores, né? Seja no trabalho, seja na vida social, seja na família, nós sempre vamos encontrar pessoas diferentes, né? E a gente tem que procurar perceber o ponto de vista de cada pessoa, né? Então, Jesus, o exemplo de convivência de Jesus, né? Foi com os apóstolos, né? Quantos ensinamentos ele trouxe, né? Junto com esses seguidores dele, e também deixou um exemplo de perdão e de amor, né? Mesmo sendo traído, ele já sabia, né, de toda a trajetória que ele iria passar e ele já foi, né, orientando sabiamente ali através do diálogo os seus seguidores para que, chegado o momento lá daquela aprovação, né, que seria, né, a passagem de Jesus, para que todos estivessem preparados. Então, nada mais é, né, um exemplo de convivência e de amor, né, que aprendeu a perdoar, ensinando, né, o maior exemplo e ensino de Jesus
para que nós sigamos, né? Aprendamos a perdoar e a conviver com o nosso próximo, para sermos pessoas melhores, né? Porque ser, né, uma pessoa melhor depende de muito, né? Cultivo, depende de muita disciplina, né? Porque no livro Boa Nova tem algumas passagens interessantes sobre a vida de Jesus, em que os próprios apóstolos falam que um dos apóstolos chega para Jesus e fala assim: ah, mestre, um dos meus amigos lá não quis, né, seguir o caminho, né, da criação do reino de Deus, que era o objetivo, né, de Jesus, mas esse reino, né, lembrando no coração do homem. E ele falou que era muito difícil. Por quê? Porque exigia disciplina. E não é fácil seguir os passos de Jesus. Por quê? Porque requer que a gente abra mão de algumas coisas que às vezes as pessoas não estão dispostas a abrir mão, né? Então, e tudo tem consequência, como aquela questão que eu coloquei na abertura do exemplo de Jesus. Então, tudo vai ter consequência. Se eu me dedico somente para o cultivo das coisas materiais, qual que vai ser a consequência, né? A consequência vai ser que vai chegar um momento que as coisas materiais não vão mais suprir a minha necessidade interna, assim, de satisfação. Eu não vou me sentir satisfeita sendo rica ou tendo tudo, né? Quantas pessoas aí são milionárias, têm tantas coisas, e às vezes a gente vê notícias que se suicidaram, né? Aconteceram coisas assim, e você fica pensando, nossa, mas aquela pessoa tinha tudo, né? Tudo entre aspas, né? Tinha dinheiro, tinha posses, mas não tinha o cultivo dentro de si dessa espiritualidade, que é o quê? É a melhoria íntima de cada um, é o aprender a ser, né? Então, Jesus coloca que uma das formas de ser melhor é justamente através do cultivo da espiritualização de si mesmo, né? Do aprendizado, da disciplina, né? E na passagem em que Jesus ensina a oração do Pai Nosso para os seus apóstolos, ele fala, né? Ele orienta os apóstolos porque Jesus curava as pessoas, né? Então ele tinha vários momentos de atendimento e teve uma pessoa de um dos familiares dos apóstolos que chegou para esse apóstolo e falou: peça para Jesus, né? Se ele é capaz de curar, que ele pode nos ajudar para que a gente tenha uma melhor vida financeira, né? E compararam até com o Levi, né? Que tinha uma vida mais abastada. E quando esse apóstolo chega para Jesus para falar, né, a respeito disso, Jesus esclarece, né, que muitas vezes aquilo que ele acha que vai ser bom para a vida dele, que no caso ele queria as posses materiais, o dinheiro, né, o conforto do dinheiro, que só traria angústia para ele, né, e que não traria tranquilidade que ele esperava que trouxesse. E nesse momento daí ele pergunta para Jesus, né, como que eu posso fazer então para ser uma pessoa melhor, né, para cultivar isso? E Jesus ensina, né, a oração do Pai Nosso, né? E esse apóstolo ele sai grato, né, por esse momento de aprendizado e de iluminação. Por quê? Porque ele sente a alegria, a satisfação que as coisas materiais não traz, né? Então as respostas de Jesus são claras, né? Tudo o material é necessário para a nossa vida? É necessário, nós, né, não vamos dizer que não também, mas nós não podemos, né, deixar que todas as coisas que são materiais ou são dos prazeres do corpo físico tomem conta da nossa vida a ponto de trazer para nós, né, somente angústias, né, e desespero. Então, é importante o equilíbrio e Jesus traz constantemente no Evangelho vários e vários exemplos, né, através dos ensinamentos que nós narramos aqui, algumas parábolas, ensinamentos importantes que ajudam a gente a refletir muitas vezes e cabem certinho em cada momento que nós vivemos. Como a Kaira falou, então as respostas, né, de Jesus para as nossas dores tá aqui, ó, no Evangelho. É só lermos, estudarmos, refletirmos, que está aqui. É claro que tem momentos na nossa vida
que como foi mencionado aqui, é difícil, não é fácil, né? Para todos nós, né? Nós temos momentos difíceis na nossa vida, na nossa jornada. Mas para isso Deus, né, o nosso Pai bondoso, deixou a oração, né, deixou a prece, que através da oração nós nos conectamos com a espiritualidade. E através dessa conexão nós recebemos energias positivas, nós renovamos as nossas energias. Então nós não deveremos nunca, jamais esquecermos da oração. Através da oração, nós, como foi dito, nós entramos em comunicação com a espiritualidade, né? E assim nós conseguimos, né, nos reabilitarmos, né, nos renovarmos, né, para a nossa jornada. Porque a nossa jornada não é fácil, mas não é difícil. Não é difícil, né? Tenhamos fé em Deus, né, fé na espiritualidade que sempre está conosco, né, nos ajudando, nos amparando, né? E com certeza, como Joana de Ângeles sempre afirma, né, em suas mensagens, todos nós, estamos fadados a sermos felizes. Todos nós seremos felizes, de alguma forma ou de outra seremos. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos nós seremos felizes, com certeza, né? Agora vamos passar E uma das maiores respostas, né, que a gente pode ter é através do estudo do Evangelho no lar, né? Nunca esquecer, como o Valdenir falou, né? O Evangelho é terapia, né? O Evangelho é uma fonte de luz no nosso lar. Então, seja qual for a resposta que nós esperemos de Jesus, que a gente tenha sempre a confiança e a fé que nós vamos ser atendidos, né? Através da oração, como o Valdenir falou, e através da prática do Evangelho, né? Toda semana, pelo menos uma vez por semana, no nosso lar, não? Então, cultivar essa prática, que é uma fonte de luz, né? E também de aperfeiçoamento, né? De aprendizado para todos nós. Agora nós vamos passar aqui uma musiquinha e logo em seguida estaremos finalizando, né? A Kaira fará a finalização com a oração. Vou colocar aqui. Só mudar aqui para vocês verem, ó. Corações, e então faremos felizes também nossos irmãos. Por mais que a noite caia, sempre haverá um novo amanhecer, e então seremos felizes por ver o sol nascer. As flores cheias de orvalho colorindo a manhã, e uma canção voando nas asas da emoção. Por mais que a noite caia, que a vida pareça escurecer, por mais que a noite caia, pareça escurecer, por mais que a noite caia, um novo dia vai nascer, por mais
possa escurecer, por mais que a noite caia. Então, nós agradecemos, né, a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos aqui todos juntos, né, mesmo que virtualmente. Agradecemos a oportunidade do aprendizado e pedimos ao nosso Pai do céu, a nosso irmão e mestre Jesus, que ampare a todos, que abençoe a todas as famílias, que ampare a todos os doentes, a todos, Senhor, que perderam um ente querido, que todos possam ser amparados e fortalecidos. Ampara também, Senhor, a todos aqueles que não têm o alimento e a todos os que nesse momento não têm a moradia, que todos possam ser abençoados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação. Livra-nos de praticar o mal. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Né? Boa noite, pessoal. Obrigada. Fiquem em paz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Né? Abraço a todos.